livro de 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2 até o 35. Só que nós vamos fazer o seguinte: nós não vamos ler tudo no momento. Vocês já viram aqueles filmes que começam pelo fim, para a gente entender o começo? É isso que nós vamos fazer. Então, 1 Samuel, capítulo 25, e nós vamos fazer uma introdução, fazendo a leitura dos versículos 32 a 35. Nós estamos sendo auxiliados ali pelo nosso querido irmão, e nós vamos projetar aqui também. E depois eu gostaria que o irmão pudesse já deixar preparado, depois que fizermos essa leitura, a leitura complementar, que será Gálatas 5, versículo 22 e 23. Vamos lá então? 1 Samuel, capítulo 25, versículos 32 a 35, e depois você mantenha a sua Bíblia aberta para nós analisarmos todo o contexto. Vamos ao que está escrito. 1 Samuel 25, versículo 32. Então, Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito, mulher do teu conselho, e bendita tu, que hoje impediste que eu sujasse a minha mão com sangue inocente. Porque na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal. Que se tu não te apressaras em não vieras ao meu encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, e nem mesmo um menino. E para concluir o versículo 35. Então Davi tomou da sua mão o que tinha Abigail trazido, e lhe disse: Sobe em paz agora, mulher, para a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos ao teu conselho, à tua voz, e tenho aceitado a tua face. Até aqui, meus queridos. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, a tua palavra está aberta nesta manhã, e da mesma forma os nossos corações. Ó Espírito Santo, mais uma vez eu te peço com toda humildade, que nesta hora eu diminua e que tu cresças em mim. Ó Espírito Santo, eu preciso de ti mais uma vez. Me ajude. Toque nos meus lábios, toca na minha mente. Faz da minha vida a sua vontade e o teu querer. Senhor, e que eu com as minhas palavras humanas não atrapalhe aquilo que tu queres falar nesta manhã. E que o meu coração e o coração daqueles que me ouvem possa ser terra fértil, e que a tua palavra possa gerar frutos em nós. É o que nós oramos e te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu queria falar hoje sobre o subtema. Nós estamos aqui na segunda conferência da família, a paz na família. Mas eu tenho um subtema que eu quero acrescentar nesta manhã, na abertura desta conferência, que é a sabedoria para administrar conflitos na família. Eu vou repetir: a sabedoria para administrar conflitos na família. Olha aqui para mim. Desde pequenos, na escola, a gente, assim, falando dos países lusófonos, a gente aprende português, a
A gente aprende matemática, ciência, física, biologia e outras disciplinas ou cadeiras. Mas vocês já repararam que ninguém nos ensina, desde a nossa terra, infância, se relacionar melhor com as pessoas. Relacionamentos. É certo que isso é um dever dos pais ensinarem em casa. Mas talvez eu peço para você refletir se talvez não também seria dever da escola, das universidades. A universidade não, né? A gente já está adulto ali, jovem. Mas quem sabe da escola ter uma atenção para ensinar as pessoas a se relacionarem melhor com as outras. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, uma das coisas mais difíceis que nós estamos a lidar nesse tempo presente que nós estamos vivendo, são os relacionamentos. Percebam, nós estamos com 2 países em guerra, Rússia e Ucrânia. Israel e Palestina. Há dias atrás houve um pequeno conflito também entre a Índia e o Paquistão. E por que tudo isso? Porque nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis, que é quando nós falamos na questão dos relacionamentos. E dentro de casa, então, meus irmãos, nem se fala. Nem se fala. Quantas histórias nós conhecemos de pais que não falam com os filhos? Filhos que não falam com os pais? Maridos e esposas que perderam o diálogo dentro de casa? Parentes que não se veem, não se encontram? Nós estamos, meus queridos irmãos, inseridos num mundo onde que mais falta é bom senso. A estupidez por toda parte, a estupidez em casa, a estupidez na família, a estupidez na universidade, a estupidez no nosso ambiente de trabalho. Não há lugares onde não falta gente estúpida, ingrata e mal educada. E você precisa entender que neste mundo não estamos num parque de diversão. Só aqueles que estiverem dispostos a crescer, evoluir, a melhorar os seus relacionamentos e pedir a Deus sabedoria nas relações pessoais é que vão poder sobreviver. Essa aqui é a verdade. Ou você muda, ou você se comporta, ou você pede a Deus sabedoria nos seus relacionamentos, ou você vai, infelizmente, deixa eu te dizer uma coisa, sofrer. E eu vim nesta manhã, Deus me trouxe aqui a esta conferência da família para trazer uma palavra da parte de Deus a você que está enfrentando tribulações, conflitos dentro de sua casa ou nos ambientes onde você está inserido. E eu quero, nesses minutos que eu tenho aqui com vocês, para trazer uma palavra, partilhar com vocês algumas preciosas lições práticas, humanas. Nós não estamos falando aqui de nada espiritual, algo que eu e você podemos fazer para melhorar os nossos relacionamentos e os nossos conflitos, principalmente na família. Portanto, sabedoria para administrar conflitos na família.
quero então partilhar com vocês o segredo de governar a si mesmo. A Bíblia chama isso de domínio próprio. Vamos ao texto bíblico complementar. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Está projetado aqui também. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Em algumas versões diz a temperança, ou seja, o equilíbrio. E nas versões mais atualizadas, o domínio próprio. Eu fui ao dicionário buscar a definição de domínio próprio. Lá está escrito que o domínio próprio significa aquela pessoa que consegue dominar os seus impulsos, aquela pessoa que consegue controlar os seus atos e as suas emoções. E deixa eu te dizer uma coisa: quem tem domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, a Bíblia diz que pode-se considerar-se uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa de bom senso. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Ao sair daqui, nós vamos orar depois. Eu gostaria que você refletisse quando voltar para a tua casa. Se lhe falta algum desses frutos do Espírito Santo que nós relatamos e que está postado aqui. E deixa eu te dizer uma coisa. Se lhe falta, faça alguma coisa. Tá bom? Mas eu acrescento então mais uma palavra nessa manhã: sabedoria. Às vezes é nas crises, nos momentos de pressão, que deve entrar a sabedoria. Nós precisamos pedir a Deus nesta manhã sabedoria. Responda comigo: sabedoria. Sabedoria. Uma pessoa sábia é a pessoa aquela que sabe administrar as suas emoções. Uma pessoa sábia é o quanto você se controla, o quanto você consegue administrar uma situação, um conflito, para aplicar a dose certa do remédio. O remédio, na medida certa, pode curar uma dor, uma enfermidade. Sabe, aquela dor de cabeça, aquele mal-estar. Às vezes um simples comprimido é o suficiente para curar uma dor. Ah, mas deixa eu te dizer uma coisa: se você tomar a caixa toda do remédio acima da dosagem certa, isso pode matar uma pessoa. É ou não é verdade? Portanto, pessoas sábias têm habilidade para negociar acordos. Pessoas sábias vão sempre procurar a paz e não a guerra. E tudo isso vem da sabedoria. A sabedoria, meus queridos irmãos, não está relacionada ao sexo, não está relacionada à cor, não está relacionada à condição social de uma pessoa ou financeira. A sabedoria não se compra, não está relacionada à formação. Existem pessoas com 4, 5 faculdades que não têm sabedoria. A sabedoria não está nos livros, porque senão seria fácil. Construiríamos uma biblioteca em casa
pronto, todos seriam sábios, mas não está nos livros. A sabedoria não está relacionada ao dinheiro. O milionário pode ficar da noite para o dia completamente pobre e miserável. Um herdeiro pode destruir em alguns anos a fortuna construída pelos pais. Um jovem pode ter nascido nas favelas ou nas barracas, num país de terceiro mundo, mas apesar das suas condições, ele pode tornar-se um mega empresário, uma pessoa com uma carreira cheia de sucessos e realizações, se ele for uma pessoa sábia. Vamos ao texto bíblico que nós propomos nesta manhã. O texto começa, nós fizemos a leitura do fim de uma situação de conflito que terminou em paz. E agora eu gostaria de partilhar com vocês como é que aconteceu tudo isso. O texto, o irmão pode projetar aí, de 1 Samuel 25, a partir do versículo 2, conta a história de Abigail, seu marido Nabal e Davi. Nós estamos falando aqui de um tempo que Davi ainda não tinha assumido o trono de rei de Israel. Ele estava sendo perseguido por Saul, andando como nômade no deserto. Ele tinha formado um exército de mais de 400 homens. E Abigail era esposa de Nabal e vivia numa época em que as mulheres não tinham uma oportunidade de escolher os seus maridos, e os casamentos eram costumeiramente arranjados pelos pais. E o versículo 2 e 3 começa dizendo que havia um homem chamado Nabal. A Bíblia diz que a sua mulher era Abigail. E ela era uma mulher de bom entendimento. Nós estamos aqui no versículo 3. Porém, a Bíblia descreve Nabal como um homem duro, maligno em obras, e era da casa de Caleb. Algumas versões dizem que ele era tolo. Interessante, meus irmãos, que Nabal era da linhagem de Caleb, de uma linhagem de fé, descendente de Caleb. Mas interessante que isso não ajudou muito ele, não. A Bíblia diz que ele era duro, um homem complicado, um homem difícil, de personalidade difícil. E a Bíblia, então, dá duas informações sobre ele, no capítulo 2 e depois o 3. A Bíblia diz que ele era muito rico. Talvez um pecuarista em seu tempo, um criador de ovelhas, um grande rebanho. Mas ela também informa que ele era tolo, que era rude, era de uma personalidade difícil, desprovido de bom senso. E esse relacionamento de Nabal refletia nas suas relações pessoais. Pensa numa pessoa rude, grossa, mal agradecida. E deixa eu te dizer uma coisa: a tolice, a falta de bom senso, não escolhe condição social. Uma pessoa necessariamente tola não é porque ela tem dinheiro. Nenhuma pessoa sem dinheiro é necessariamente uma pessoa sábia. Mas o interessante é que a prosperidade e a riqueza de Nabal não fez dele um homem sábio e tratado. Deixa eu te dizer uma coisa. Quero fazer uma observação aqui. Eu vim aqui falar de sabedoria. Eu não vim aqui causar uma guerra de sexo entre homens e mulheres para descrever quem é mais tolo e quem é mais sábio. Sabe por quê? Porque em Provérbios 14, versículo 1, diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Sabe o que isso significa?
Existem homens tolos e mulheres tolas. É o que Provérbios diz. Então, não é aqui uma questão de sexo. Não permita que Satanás confunda a tua mente, feche os seus olhos e confunda os seus ouvidos. Não. Eu vim falar aqui de sabedoria. Tolos e tolas existem dos dois lados. E se você quiser hoje fazer um exercício, você pode inverter. Coloca Abigail no lugar de Nabal e Nabal no lugar de Abigail. Você vai ver que vai dar na mesma. Nós vamos falar de sabedoria para administrar os conflitos da família. Mas vamos lá, continuando no texto. A partir do versículo 25, capítulo 15 e 16. O texto relata que Davi protegeu o rebanho de Nabal e os pastores de Nabal no Monte Carmelo, segundo os empregados de Nabal, Abigail, relatados no versículo 15 e 16. Ele vai relatando, olha, quando o nosso rebanho estava no Monte Carmelo, Davi nos protegeu. Ele cuidou de nós. Havia piratas no deserto, gente má que atacava os rebanhos. Olha, Davi sempre cuidou de nós. Segundo o relato de um dos pastores de Nabal. Mas, interessante, a partir do versículo 6, que a Bíblia relata então que nós estamos falando então de Davi, ainda não rei de Israel, mas um fugitivo que estava no deserto, fugindo de Saul, com um exército de muitos homens. E a Bíblia diz então que começou a haver uma falta de alimento, uma dificuldade de provisão de alimento no deserto. E Davi então manda um recado para o Nabal. E o versículo 6 é claro, ele diz assim, olha só como ele manda mensageiros até Nabal com o seguinte recado: paz tenha e que tua casa tenha paz. É como se ele estivesse falando a paz do Senhor, Nabal. Tudo bem? E ele manda um recado, olha, eu já cuidei do seu rebanho quando os seus pastores estiveram no Monte Carmelo. Pode perguntar, versículo 8, aos teus jovens, eles confirmarão aquilo que eu estou a dizer. E Davi, então, pede a Nabal algumas ovelhas para fazer um churrasco, para que ele pudesse dar de alimento aos seus soldados num período de escassez, por um tempo. Ele não está pedindo o rebanho todo de Nabal, ele está pedindo algumas ovelhas para o sustento dos seus homens. Mas olha, acompanhe no versículo 10. Olha só como Nabal responde a Davi. Ele responde não com uma resposta, ele responde com uma pergunta. E ele pergunta o seguinte aos seus criados: quem é o Davi? Quem é esse que me pede? Deixa eu te dizer uma coisa, meus queridos. A pior coisa neste mundo, não sei se você concorda comigo, é alguém te conhecer e fazer que não conhece. Ele pergunta: quem é o Davi? Quem é esse filho de Jessé? Versículo 10. Tem tantos escravos fugindo por aí que fogem do seu senhor. E no versículo 11 ele decreta: tomaria eu, pois, do meu gado, das minhas ovelhas, da minha água e da carne das minhas reses, e daria a homens que eu não conheço e que não sei de onde vem. Versículo 11. Olha que coisa interessante, pastor Helder. Davi vai todo educado: pai seja sobre essa casa.
Davi está sendo educado com ele. E ele responde com grosseria. Diz que não conhece Davi. Então os mensageiros de Davi voltam e falam: olha, Davi, o homem disse que não vai ajudar não. Ele não vai dar não. A Bíblia diz então, versículo 13, que Davi fica furioso, bravo, nervoso, com sangue nos olhos. E ele, versículo 13, fala para alguns do seu exército: coloquem a espada. E cada um cingiu a sua espada, versículo 13. E cingiu também Davi a sua. E subiram 400 homens. E Davi declara guerra contra Nabal. Olha que coisa interessante. Davi está pedindo o rebanho de Nabal? Não. Ele está pedindo algumas ovelhas para sustentar o seu rebanho. Ele está pedindo um pouco de provisão para os seus homens. O que um pouco de comida, o que algumas ovelhas significaria para o rico Nabal? Não era nada, meus queridos irmãos. Mas um pouco de provisão para Davi e os seus homens era uma questão de sobrevivência. Era tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, trazendo essa mensagem para o tempo de hoje. Tome muito cuidado com a forma de você se expressar. Tome cuidado com as conversas por WhatsApp. Meu Deus. Meus queridos irmãos, a língua portuguesa é uma das mais complexas do mundo. Quem conhece o inglês sabe que uma palavra em inglês é aquela em toda parte. Mas a língua portuguesa é cheia de complexidade, de nuances. E é preciso ter muita capacidade de interpretação de texto. Quem já estudou ou já fez universidade, principalmente em alguns países como o Brasil, por exemplo, existe ali interpretação de texto, que está dentro da cadeira de português, que é a capacidade de alguém interpretar uma poesia, um poema. O que o autor está querendo dizer? E portanto, uma pessoa de baixa escolaridade às vezes terá dificuldade de entender textos. Às vezes você escreveu uma coisa e a pessoa entendeu outra. Meu Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu, como pastor, sempre estou me policiando, orando a Deus: Senhor, não permita que eu confunda o auditório. Jesus era mestre nisso. A Bíblia diz que ele falava com os doutores e com as pessoas mais humildes da agricultura, da zona rural. Ele usava parábolas. Ele tinha a dose certa da comunicação para se fazer compreendido. Às vezes a gente tem que pedir a Jesus essa sabedoria também. Ou seja, na sua forma grosseira de se expressar, Nabal demonstra falta de reconhecimento e ingratidão com Davi. Davi foi educado com ele, saudando a paz, e Davi recebeu desprezo. Meu Deus. Então, segundo as Escrituras, ao receber os seus mensageiros que contaram que Nabal tinha dito, a recusa de Nabal, a Bíblia diz que Davi irou-se muito e ficou furioso e declarou guerra contra Nabal e sua família.
E todos pegaram as armas e partiram para o confronto. Parece estranho isso, né, gente? O tempo que nós estamos vivendo. Mas nós estamos a falar de um tempo que não tinha ONU, que não tinha direitos humanos. Nós estamos falando de um tempo que a terra, que a água, que a comida eram conquistados mediante a força. E Davi então segue declarando guerra a Nabal, arma os seus homens e parte para o confronto. A partir do versículo 14 a 17, a Bíblia diz que então Abigail decidiu agir. O texto bíblico de 14 a 17 diz que um empregado de Nabal e de Abigail, de dentro da família, um dos servos, corre a ela dizendo: patroa, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Davi e seus homens estão a caminho e pretendem atacar a nossa fazenda. E Abigail pergunta: o que eles querem de nós? Só comida, patroa. Falamos isso para o nosso patrão Nabal, seu marido, mas a senhora sabe como que ele é, né? Deixa eu te dizer uma coisa, mulheres. Um homem com fome é complicado. Davi e os seus homens são com fome, é complicado. Eu faço um parênteses aqui. E tinha uma irmã lá que estava em vias de separar do marido. Estava uma guerra em casa, um conflito. O homem estava dizendo que ia embora de casa. É preciso informar que ela se converteu e estava na igreja. O marido não era convertido. Ela era muito amiga da minha esposa. E a minha esposa contou: olha, nós precisamos fazer alguma coisa. A Amélia está prestes a se separar do marido. Mas eu falei: mas ele é um homem tão bom, o que é que se passa? E aí eu chamei ela para ter uma reunião comigo e com a minha esposa. E aí eu comecei a fazer perguntas para tentar entender o processo. E aí eu perguntei: o que você tem feito na igreja, Amélia? Ela disse: pastor, eu estou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. No Brasil, nós costumamos ter culto todos os dias. E a irmã filiou-se à zeladoria da igreja, trabalhava na portaria, cuidava da casa do Senhor. Sabe aquele primeiro amor? E ela estava todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E o marido, meus irmãos, era mecânico, trabalho pesado, trabalho duro. E a mulher então deixou de fazer o jantar para ele. Chegava 7, 19 horas em casa, não tinha comida, não tinha almoço pronto. Cadê minha mulher? Está na igreja. Homem com fome é um problema. O homem queria largar da mulher. Não era falta de amor, não. Eles eram casal já com uma certa idade, estavam mais de 30 anos casados. Aí eu comecei a diagnosticar o problema. Foi fácil resolver. Irmã, eu sei que você ama a casa do Senhor. Eu sei que você, se pudesse, estaria aqui todos os dias. Mas, maneira. Venha 2, 3 dias. Mas fique um pouco mais com ele. Faça aquele almoço, aquele jantar, sabe? Ó. Aquela comidinha angolana, sabe? Aquele tempero. Cadê o fome? Já estamos quase meio-dia, né? Pois é. Foi simples, irmãos. Foi só fazer isso. A mulher começou a cozinhar para o homem, fazer a comida para o marido. Deu certo. Deu certo.
Passou um tempo, teve uma conferência de homens na igreja e nós fizemos um convite e ele veio. E aí Deus começou a fazer um processo, uma mudança naquela casa, naquela família, restaurar aquele casamento. Amém. Estão percebendo? Nós vamos orar depois. Peça a Deus para te dar sabedoria. Amém. Não sei se vocês estão me entendendo. O versículo 18 e 19, voltando ao texto bíblico, diz que Abigail então resolveu governar, resolveu fazer alguma coisa. Abigail resolveu governar a crise. E esse texto eu quero ler com vocês. Versículo 18. Diz: então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas pisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas de uvas, 200 passas de figos passados, e os pôs sobre os jumentos e mandou. E disse aos seus jovens: vão diante de mim e eu vos seguirei de perto. Mas não contou ao seu marido Nabal. Há um princípio aqui. Não pode falhar a confiança de marido e mulher. Mas tem momentos de crise que você tem que... Se você falar, você vai complicar tudo. Ela sabia que o marido era um cara complicado, teimoso. E se ela contasse, o plano teria ido por água abaixo. E ela então manda a comida. O problema não é comida? Manda a comida. Ela assumiu as negociações no lugar do marido, com o objetivo de buscar um caminho que pudesse buscar a paz e evitar a guerra. É desse tipo de gente que nós estamos precisando. Meu Deus. Negociadores. A Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Mateus 5, versículo 9. É desse tipo de gente que nós estamos precisando, homens. É desse tipo de gente que nós estamos precisando, mulheres. É desse tipo de gente que nós estamos precisando, jovens. Você na sua universidade, no seu ambiente de trabalho. Os pacificadores. Aqueles que vão trazer a paz e não a guerra. Vocês já perceberam que as principais polícias do mundo, quando acontece uma situação de violência, de sequestro, um refém, eles têm lá uma pessoa que não é um atirador de elite, mas um negociador. É uma pessoa que, antes de que a polícia precise atirar, eles mandam um negociador para negociar um acordo, uma solução, para que aquele conflito não acabe em violência. Como é importante pessoas com esse bom senso. Mas olha então o que a Abigail faz. Versículo 23 a 26. Ela usa toda a sua sabedoria. Ela se inclina. Primeiro ela manda a comida na frente e alguns servos. E ela dá um recado e diz o seguinte: vão na frente que eu vou atrás. E depois ela vai, ela parte. E a Bíblia diz, a partir do versículo 23 e 26, que ao chegar diante de Davi, ela se prostra, ela se inclina, ela assume a culpa do marido, irmãos, acreditem nisso. Está escrito aqui no versículo 23 a 26, e ela demonstra conhecer o futuro de Davi, e que ele seria rei de Israel, que ele seria um escolhido de Deus,
e que ele não deveria pagar a Nabal com a mesma moeda. E ela então se prostra, assume a culpa do marido. Isso está no versículo 24. E lançou aos pés de Davi e diz: ah, Senhor meu, minha é a culpa, minha seja a transgressão do meu marido. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos. Ouve as palavras dessa sua serva. Versículo 25: meu Senhor, não faça deste homem de Belial, a saber, o meu marido Nabal, impressão no seu coração. E loucura, a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens do meu Senhor, porque se tivesse visto, eu teria feito alguma coisa. Versículo 28. Perdoa, pois, essa tua serva, essa transgressão. Eu repito, ela está assumindo as culpas do marido como se fosse dela. E agora nós vamos para o fim, que é aquele texto que nós fizemos a introdução. Lembra? Que nós começamos pelo fim para entender o começo. Eu vou repetir a leitura. Então, Davi recebeu os alimentos e disse: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou no encontro de Abigail. Bendito o teu conselho, viu? Bendita seja tu, que hoje me impediu que eu sujasse minhas mãos com o sangue de gente inocente. Irmãos, quem conhece a história de Davi sabe que ele era terrível, homem de guerra. Ele mataria Nabal e todos os homens daquela fazenda. Talvez pouparia só as mulheres. Versículo 34. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que tivesse mal. Que se tu não apressaras e não vieras ao meu encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou de sua mão tudo que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz a sua casa. Vês aqui que tenho dado ouvido ao teu conselho e à tua voz, e tenho aceitado a tua face. Sabe, meus queridos, com a sabedoria, com o bom senso, com o discernimento e com a inteligência, ela desarmou completamente o Davi e seus homens. E ele então agradeceu e usou de benevolência com ela, com a sua casa e com a sua família, para que a guerra e para que o pior não acontecesse. Meu Deus. Eu quero fazer só, para concluir, duas reflexões aqui a respeito disso. O Nabal era complicado, duro, mas a sabedoria e o bom senso da mulher Abigail não fizeram ele, mesmo com o casamento, se tornar uma pessoa sensata, inteligente e misericordiosa. Não mudou nada. E deixa eu te dizer uma coisa: conviver com pessoas sábias, de bom senso, maduras, pode ser uma oportunidade para alguém que deseja mudar, evoluir e crescer e aprender a ser melhor nos seus relacionamentos. Tome cuidado com quem você anda. Mas é preciso querer mudar e evoluir. E o Nabal não queria. Mas deixa eu te concluir com uma outra expressão aqui. A riqueza, a maldade e o coração duro de Nabal não fizeram Abigail se tornar uma pessoa fútil
grosseira, tola e mal educada como ele. Quer um conselho? Não deixe ninguém acabar com a sua essência. Meu Deus. Ninguém. Aleluia. Meu Deus. Oh, Deus. A sabedoria, meus queridos irmãos, também vai fazer a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo. Na faculdade, você jovem, todo dia você vai encontrar um estúpido ignorante lá. Um professor, um aluno, um colega, um ambiente de trabalho. Dentro de casa, na família. Me permitam, com todo respeito, até na igreja. Porque nós somos uma comunidade de gente, de pessoas. Não me pergunte, foi Jesus que nos orientou: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. A igreja é uma comunidade de pessoas. E onde tem gente, é complicado. Cada um tem um posicionamento, pensa alguma coisa. Mas nós não podemos ficar em casa. A igreja continua sendo ainda o melhor lugar para a gente estar. Você crê nisso? Diz amém. 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 Que nós apenas precisamos respeitar-nos uns aos outros. E é isso que nós precisamos pedir a Deus hoje, sabedoria. Verdade. Vai fazer toda a diferença, meus queridos irmãos, quem conseguir governar a si mesmo. A Bíblia chama isso de domínio próprio. Quem tiver o autocontrole, quem conseguir manter a calma. Pessoas sábias esperam até mesmo o momento de falar. Pessoas sábias são aquelas que, ao ver o circo pegando fogo, sabe quando o circo está pegando fogo? Aquela discussão acalorada. Pessoas sábias, ao ver o circo pegando fogo, se comportarão como bombeiros e bombeiras para apagar o incêndio, para colocar água fria, ao invés de colocar combustível para aumentar a chama. Eu concluo com o versículo que nós já lemos, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Nós vamos orar agora. O meu desejo é que você peça a Deus sabedoria. Sabedoria. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus te conhece. Nós vamos fazer uma oração agora. E a pergunta que eu te faço: quais são os conflitos que têm dominado a sua mente? A falta de diálogo em casa? A falta de afeto entre marido e esposa, de esposo e marido? A falta de romantismo, a falta de intimidade, a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão com Deus, sua esperança, sua visão. O que você precisa resgatar de volta nesta manhã? É o que Deus pergunta através da minha boca. Só depende de você. Meus queridos, eu não estou falando aqui daquilo que eu e você não possamos fazer. Isso vai depender de você. A sabedoria vai depender de você para lidar com esses conflitos. E é isso que nós vamos orar nesta manhã, pedindo a Deus sabedoria. Pai, muito obrigado pela sua santa e bendita palavra, que nos encoraja a prosseguir.
Oh Deus, nós invocamos a Tua presença nesta manhã sobre as nossas vidas. Eu oro de uma forma muito especial pelas famílias desta igreja. Aonde houver conflitos, aonde houver tribulações, eu declaro, Satanás, tu não tens autoridade sobre essa casa. Tu não tens autoridade sobre essa família. Tu não tens autoridade sobre esse lar. Em nome de Jesus, eu declaro, bate em retirada dessa casa, bate em retirada dessa família. Este casamento não é teu. Eu consagro os casamentos desta casa, desta comunidade. Nós não vamos perder o terreno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E te pedimos sabedoria para este povo. Te pedimos sabedoria para esta geração. Te pedimos sabedoria para os homens e mulheres dessa casa. Te pedimos sabedoria, Senhor, para as mulheres, para os jovens. Senhor, pedimos sabedoria para a liderança dessa igreja. Pedimos sabedoria ao pastor Helder e à esposa que estão na direção desse trabalho. Em nome de Jesus. É o que nós pedimos, oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Muito obrigado, Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ter sabedoria. Para terminarmos o nosso culto, vamos cantar o hino 380 do cantor cristão Amor. Olhador nu desta vida, olhador nu desta vida, teu amor, alegria concedida, teu amor,
Coloca lá a quarta estrofe, por favor. Aponte aí para o irmão do seu lado e diga para ele assim: não te irrites, mas tolera com amor, Tudo sofre, tudo espera. Pelo amor, desavenças e rancores. Não convém a pecadores. Não convém a Se a nossa falsidade não for eliminada, em vão é a nossa adoração e aquilo que nós cantamos. Se você está nesta sala, nesta abertura, rancoroso, magoado, odioso, nós ouvimos a palavra. Larga o rancor. Pastor Renato, muito obrigado pela palavra. Era exatamente o que nós precisávamos ouvir. Amém. Há muitos Nabais por aqui. Amém. Mas há muitos Davis também. E muitas Abigaís também. Que Deus abençoe. As ovelhas, nós vamos atrás. Os bodes, vamos mantê-los do lado de fora. Obrigado, pastor. As ovelhas, nós vamos atrás. Os bodes podem ficar do lado de fora. Deus nos trouxe hoje a chance de apertarmos os laços. Alguém disse que a igreja é o pior exército do mundo, porque atira contra os próprios soldados. Às vezes, aqueles que nos fazem mais males são aqueles que partilham, privam conosco. Que Jesus nos dê sabedoria. Na quarta-feira falamos dos agitadores, quando estudávamos sobre a igreja de Laodiceia. Tem gente que agita. O papel dele na igreja do Senhor é ser agitador, contendeiro, problemático. Tem gente que tem dom de causar problemas, onde quer que esteja. Mas que nesta manhã o Senhor te dê a graça de agir com sabedoria, Amém. assim como Abigail. Quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio.
Quem não tem domínio próprio tem um demônio Próprio. que Deus nos ajude. E na sua casa, como é que está? Que a paz reine no seu lar. Por isso é que trouxemos um tema sobre a paz. Eu sei que tem casais atravessando momentos muito difíceis. Vai já se reconciliar com a esposa, com o marido. Meus irmãos, nós vemos pessoas, casais que não são cristãos, mas os casamentos assim duradouros. E os casamentos daqueles que frequentam a igreja estão a acabar assim, ó, num estalar de dedos. Os véus das noivas cada vez mais compridos e os casamentos cada vez mais curtos. Meus irmãos, tenham paz no lar. Quem veio com a esposa aqui? Pastor, minha esposa está aqui. Está onde eles aqui? Quem trouxe a esposa? Quem é a esposa dele está aqui na igreja? Está aqui. Dê-lhe um abraço nessa tua irmã, minha mãe, tua esposa. Dê-lhe um abraço nela. Vem para cá, minha filha. O pastor pode descer aqui, o pastor pode subir. Dê-lhe um abraço aqui. Vem cá. Isso. Paz no lar. Paz na família. Paz no casamento. Meus irmãos, o mundo tem que saber que nós somos casados e felizes. Não bata na mulher. Não xinga o marido. Não ofenda o homem com quem você se casou. Não menospreza a esposa que você casou com ela. Que Deus traga paz nos nossos lares. Eu vejo alguns casais, quando um entra nervoso, a outra entra chateada. A gente não fala, mas vem. E eu quero saber como é que está lá em casa. Aproveitem a semana. Essa é aquela semana que nós aproveitamos para renovar os laços do casamento. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, e temos que ser exemplo para os jovens que vão se casar daqui a pouco. O Israel está casado aí há 3 meses. Já disse que está muito bom. Ainda faltam tantos anos aí na frente. Tem que me dizer bem aí. Graciela, tem muitos anos ainda, hein? Então nós temos que garantir bons casamentos. Meus irmãos, façam o melhor que possam fazer para manter as famílias. Então, o telefone da Zuriel já apareceu. Obrigado quem encontrou, já entregou. Amanhã começamos, 19 horas estamos aqui. Tangedores devem estar aqui amanhã. Na terça-feira o coro central. Na quarta as mamães, não é? E na sexta-feira os tangedores outra vez. Estamos aqui na quinta com outro grupo convidado. Mas estejamos aqui então para receber os preletores, nossos visitantes, para então fazermos aqui a nossa atividade. A irmã Ana Francisca já veio ver como é que é a igreja e já fez aqui o apelo. Estejam no dia para ouvirem a palavra. A irmã Ana Francisca trabalha com mulheres e muitas delas vítimas de violência. É uma daquelas que defende, não é, a família no verdadeiro sentido da palavra. Uma pedagoga social que tem aqui muitas experiências para dizer para nós na quarta-feira. Então venha, traga outras pessoas. Nós aqui, irmã, os irmãos já sabem, quem bate na mulher vai preso, a gente vai na polícia queixar. Não tem aqui coisa. Então já sabe, temos que fazer isso. Então vem amanhã, traga mais alguém. Amanhã eu vou perguntar quem trouxe uma família ou um visitante. Por isso, não deixem de vir. Agora sim, eu quero orar ao Senhor, rogando a paz de Deus para a sua casa, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Irmãos amados, recebamos, pois, a bênção. A paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarda os vossos corações e mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco permaneça no casamento, na família, no lar, no trabalho, nos relacionamentos, hoje e sempre, século sem fim. Amém.
Oi,